tarde a todos, né? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, né? Eu venho através desse vídeo, né, fazer um relato, né, de um sonho que eu tive há alguns anos atrás, né? Ultimamente eu tenho assistido alguns canais, né, de alguns vídeos de algumas irmãs, alguns irmãos, né, que têm relatado, né, algumas revelações, né, sonhos e visões, né, em que são revelações do Senhor, né, revelações de guerra, né, aqui no Brasil, né, de crise, fome, né, muitas coisas relacionadas aos fins dos tempos, né. E um dos vídeos, né, que tem me chamado bastante atenção é da irmã Joana Dark, né, da Assembleia de Deus lá de Mato Grosso. E eu pedi para ela, né, como eu não tenho canal no YouTube, também não faço uso de redes sociais, né, eu conversei com ela e falei, olha, caso eu venha gravar um vídeo, será que a irmã pode, né, postar no seu canal, né? E ela, com muita bondade, muito amor, disse que sim, né? E eu gostaria de fazer uma oração antes, né, com todos e para todos, né, antes de relatar a palavra e o sonho que Deus tem nos dado. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e vamos pedir perdão ao Senhor, agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, aqui estou em nome de teu Filho amado Jesus e primeiramente confesso-te a ti os meus pecados, os nossos pecados, as nossas transgressões. Assim como o professor Caramuru, Afonso Francisco, tem nos ensinado, né, nas escolas dominicais, em que a oração bíblica, né, também com o Pai Nosso, né, que nosso Senhor Jesus tem nos ensinado, mas a oração bíblica é aquela oração, a oração de Daniel, o profeta Daniel, onde ele começa reconhecendo e confessando os seus pecados. Então, assim, neste momento, ó Pai, eu te peço, eu reconheço os meus pecados, as minhas transgressões e as minhas iniquidades. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, perdoa as minhas transgressões, perdoa os meus pecados em palavras, em pensamentos, os meus pecados em ações. Perdoa os pecados de minha família, perdoa os pecados de minha casa, Senhor. No nome de Jesus, nos lava no teu sangue. Pai, perdoa os pecados do teu povo, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Em nome do Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, nos lava no teu sangue. Eu te agradeço, Senhor, por poder estar aqui vivo, com saúde e com liberdade, Senhor, neste momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda neste momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu pedi uma confirmação para o Senhor, né, nosso Deus, se eu deveria fazer esse vídeo ou não, né? E pedi uma palavra ao Senhor, né? A palavra que me veio foi Ezequiel capítulo 7. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos, né, e com as irmãs e com todos vocês que me assistirão aqui. Capítulo 7, versículo 3, que diz assim: Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti as tuas abominações. Versículo 4, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Eis que o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo chegado. É o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Foi essa a passagem que Deus me deu,
né? E eu entendi que sim, que deveria sim fazer, né, gravar, né, fazer esse relato, né, desse sonho que eu tive por volta de 2021, 2022, né? Nós estávamos ainda em plena época da pandemia do coronavírus, da Covid-19, e o sonho foi assim, né? Eu estava dentro de estava voando, né? O que eu entendi era um avião, eu não sei se o nome seria um planador, né? Um avião planador, não sei se seria esse nome, mas eu estava dentro de um avião e eu não ouvia o barulho do motor, estávamos voando ali, eu não via o piloto, quem estava dirigindo, mas eu senti que estava num avião, né? E não havia barulho de motor e eu senti uma paz muito grande ali, né? Era um dia bonito, né? O avião voava sobre um litoral muito bonito ali. E eu senti uma paz muito grande no coração, né? E na minha pessoa, olhava o céu, né? O dia ensolarado, um dia muito bonito, né? E quando eu olhava para baixo, eu via aquela praia linda, né? Em qual eu nunca tinha visto na minha vida toda, né? Areia muito limpa, né? Um mar muito bonito ali. E o que me chamava a atenção naquela praia, naquele sonho, é que eu via prédios ali, né? Eu falei, eu achava estranho, né? Porque eu via prédios ali, prédios espelhados, né? Muitos prédios ali parecendo ser edifícios comerciais, como se fossem aqueles da Avenida Paulista, no centro de São Paulo ali, né? Acho que a Rebouças também, mas aqueles prédios de luxo, né? Edifícios de luxo espelhados, né? Que me chamavam a atenção. E num dado momento, eu já estava em cima de um morro, de uma montanha muito alta, próxima àquela praia, mas era uma montanha muito alta. Eu já não via mais aquela praia com aqueles edifícios espelhados, mas eu me via num monte, numa montanha, né? Bastante arborizada, tinha matos, bastante árvores em volta, né? E eu começava a olhar para o céu, né? E o céu estava bastante bonito, ensolarado, e de repente eu via, né, de lado assim uma nuvem, né, chegando, né? E era uma nuvem diferente, aquilo me chamava muita atenção, porque era como se fosse uma fumaça negra, né, que tinha vida, mas era uma nuvem, né? E ela vinha caminhando assim e tomando todo o céu ali, e escurecendo, né, todo o cenário ali. E aquela nuvem, aquela fumaça negra que parecia ter vida, né? Me chamava atenção porque eu via raios, como se fossem raios de eletricidade, né? Que estavam em volta, saíam daquela nuvem, né? Não eram relâmpagos, né? Eu não ouvia barulho de trovões e não eram como os relâmpagos, né, naturais que nós vemos aí nas tempestades. Mas eu via aqueles raios, né, saindo, né, em volta da nuvem, aquela nuvem tomando todo o céu, né, escurecendo, né, e como se fosse um anúncio de uma grande tempestade, né. Mas eu não via vento, não chovia, não caía gota d'água, e aquela nuvem foi escurecendo a praia, e de repente do alto daquela montanha eu via que as nuvens estavam em cima dos prédios, né, e começavam a descer assim uma parte, né, uma fumaça começava a descer em torno de alguns edifícios, né, e cobrindo todo o edifício, né, de cima a baixo, de cima começava a vir, cobria, né, e aqueles raios continuavam, né, a sair daquelas nuvens, né, e de repente aqueles edifícios começavam a tombar, né, e bater um no outro, né, e caindo como se fosse um dominó, né. E ali, daquele sonho, né, daquele sonho tão tranquilo, né, aquilo começava a me espantar. E de repente eu olhava para um lado, né, e via a montanha, porque eu estava no alto, eu via uma montanha, né, e de repente uma água, né, uma onda gigante, né, uma onda, mas eu não conseguia ver o mar, porque a montanha estava na frente, né? Havia uma montanha lateral. E eu via muita água, né? Como se fosse uma onda, né?
vindo pelos flancos pelo flanco, né, a abertura daquela montanha, né, e era uma água muito marrom, muito barrenta, né, e começava a passar por aquela montanha, né, e eu via no momento ali um telhado, né, como se fosse o telhado de uma casa vindo junto, né, com aquela água, e eu percebia que estava tendo ali uma espécie de tsunami, né, vindo, e parecia que estava vindo, né, já pegando uma área mais pobre ali da praia, né, como se fosse uma comunidade, né, antigamente a gente falava favela, né, mas vindo ali e trazendo ali casas, barracos, né, e de repente me aparecia um carro preto, né, ali onde eu estava, né, onde eu também não via o motorista, né? A porta do carro se abria e rapidamente eu era levado a entrar na traseira, né? No lado de trás do carro, né? Passageiro ali. E aquele carro começava a subir, né? Acelerava em alta velocidade, começava a subir o mais rápido possível, né? Eu via que o motorista, né? Não sei quem estava dirigindo, começava acelerar o mais rápido possível, e quando eu olhava assim para o vidro, né, para o lado de fora do carro, eu via que as águas já estavam quase alcançando o carro, porque começava a bater na roda traseira do carro, e eu olhava aquilo, né, e o carro subia, continuava subindo, né, e até que ao ponto que a água começou a enfraquecer, e eu chegava no topo da montanha, né, no topo da montanha ali, e a porta do carro se abria, eu descia, né, e eu ficava bastante preocupado, eu falava assim, nossa, provavelmente devem ter morrido todos os meus parentes, né, todas as pessoas ali, e ficava preocupado com os meus parentes, né, com os meus tios, os meus primos, né, e aí eu descia ali, e ali a parte onde eu estava toda enlameada, e eu começava a procurar, né, alguns pertences. Eu sei, provavelmente meus parentes devem ter morrido, né, assim era no sonho, né, até que no meio da lama eu começava a achar algumas fotografias, né, e eu acho que eu achava algumas fotografias das minhas tias e dos meus tios, né, e ali, de repente, né, vasculhando aquela lama no chão, começava a aparecer a face, né, de um primo meu e de uma tia minha, né, eu sentia muito, né, falei, puxa, morreram, né, faleceram, meu Deus, né, e o sonho se findou ali, né. Quando eu acordei, eu relatei aquele sonho, né, para a minha mulher, né, depois posteriormente, eu testemunhei isso na igreja onde congrego, né, e vim fazer uma pesquisa depois. Na época eu tinha um computador, comecei a pesquisar, né, os litorais brasileiros ali, né, litoral norte, né, o litoral sul, né, e quando eu cheguei ali nas imagens, né, da praia de Copacabana, Rio de Janeiro, né, aquilo me fez lembrar, me falou, nossa, mas está muito semelhante, né, ao que Deus tinha me mostrado no sonho, né, e era muito semelhante ali, era umas praias, era a praia do Rio de Janeiro, né? E eu comecei depois a pesquisar os morros ali, e que muito provavelmente eu estava ali, parece que era o Morro da Gávea, né? O Morro da Gávea, é ali que eu me encontrava, né? Numa parte do sonho onde eu estava, né? Então, foi um alerta, né? Ali o sonho se acabou, né? Eu quero somar esse sonho, né, com a visão, o sonho que a nossa irmã missionária Joana Dark também teve, né? Em um dos seus vídeos postados no seu canal, né, me fez lembrar desse sonho, né, que eu tive alguns anos atrás. Então, eu não sei se isso vai acontecer, né, brevemente ou daqui a alguns anos, né? O que nós podemos pedir é misericórdias ao Senhor, né? Que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, né? Receber o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Porque os juízos de Deus, né,
sobre a nossa nação, sobre o povo brasileiro, né, está às portas, né? O arrebatamento da igreja está prestes a acontecer, né? Nós cremos nisso e temos que estar nos consertando todos os dias, né? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, né? Que esse vídeo possa chegar, né, ao maior número de pessoas, né? Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Como a irmã Joana disse, não é para nós nos apavorarmos, né? Nós nos... Mas é um alerta, né, a todos nós, né? Deus tem mostrado também, teve um vídeo, né, de um irmão missionário, né? Ele é cego, né? E ele teve uma visão muito profunda, né? Com o tsunami que ocorreria aqui no Brasil, né? E era algo de uma gravidade assim imensurável, né? Onde milhões de pessoas, né, na visão dele, no sonho dele, milhões de pessoas morriam, né? E nós sabemos aí que são sinais dos fins dos tempos, né? Nós estamos vendo aí os sinais de guerra, rumores de guerra. Nós estamos vivendo o princípio das dores, né? Terremotos em várias partes do mundo, né? Fome, né? A Covid-19, né, foi um alerta, né? Um despertamento, né? Deveria ser um despertamento para todos nós, né? Mas depois passado tudo isso, né, as coisas começam a voltar como eram antes, né? E Jesus ele disse, olha, que como foram nos tempos de Noé, assim também seria a vinda do Filho do Homem, né? E como eram os dias de Noé? Como eram os dias de Noé, segundo Gênesis, né? Eram dias de extrema violência, de corrupção, né? Jesus ele disse, casavam, se davam-se em casamento, comiam, bebiam, construíam, né? E nós estamos vivendo esses dias, né? Os últimos dias da igreja na face da terra. Então que venhamos a nos consertar, a nos converter, né, dos nossos maus caminhos, pois Jesus está às portas, né? O arrebatamento da igreja está aí. Isso são os princípios das dores, do que nós estamos vivendo, segundo a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus. E coisas piores virão, né? Nos 3 anos e meio de tribulação, e depois os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, a terra vai ficar, né, segundo o professor Karamuru, né, insuportável, e segundo as escrituras sagradas, né, insuportável de se viver, né? E ainda, né, pior do que isso ainda, né, se nós não estivermos salvos, com os nossos nomes escritos no livro da vida, né, ainda haverá um inferno e o lago de fogo, para toda a eternidade, né? Então, é tempo de salvação, é tempo de se arrepender dos nossos pecados, é tempo de nos convertermos e de nos voltarmos ao Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Quero fazer mais uma oração com todos, amém? Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, meu Deus eterno, meu Deus amado, e me uno, Senhor, a tua serva, nossa irmã Joana Dark, e a muitos irmãos e irmãs, né, que têm tido esses sonhos, essas revelações, né, em todo o nosso globo terrestre, de norte a sul, aqui na nossa nação, na Ásia, na África, nas Américas. E creio que ser um alerta, né, para a igreja e a todos quantos, né, ainda hão de receber a sua palavra e te aceitaram como seu único e suficiente Salvador, Senhor. Pai Todo-Poderoso, salva os nossos familiares, salva os nossos parentes, os nossos vizinhos, nossos amigos, conhecidos, companheiros de trabalho, colegas de escola. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, jovens, velhos, pais de família, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa os nossos pecados, lava-nos no teu sangue, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, usa das tuas misericórdias, Senhor, pois as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Sabemos que a tua palavra se cumprirá, que os teus juízos virão sobre nós, sobre a nossa nação, sobre o mundo, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, nos teus livramentos, no teu amor, Senhor.
Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, nos lava no teu sangue. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.